Olá pessoal, que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com vocês. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Depois de 12 semanas, nós chegamos aos últimos capítulos do livro do Gênesis, o livro das origens. Descobrimos como o Senhor Deus, o grande arquiteto do universo, criou do nada a terra, os céus e tudo que neles há. Vimos também o seu capricho na criação do homem, a mulher, a coroa da criação. Infelizmente, aprendemos também sobre a origem do mal, do pecado e suas consequências para a humanidade. Mas vimos como Deus estendeu sua graça e bondade sobre nós e como elaborou o seu plano para nos trazer de volta a Ele. Primeiro escolheu um homem, depois sua família e por fim uma nação, para ensinar ao mundo o caminho de volta a Ele, consumado na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz Paulo, se o primeiro homem, Adão, fez escolhas erradas e nos afastou de Deus, o segundo homem, Jesus Cristo, fez as escolhas certas e nele fomos reconciliados com Deus. Hoje iremos ver como termina a história de Jacó, José e seus irmãos no Egito. Você deve lembrar que o filho mais novo do patriarca era o preferido de seu pai. Por causa disso, uma grande animosidade se instalou entre os irmãos que, para não o matar, o venderam como escravo para mercadores que estavam a caminho do Egito. José foi primeiro escravo, depois prisioneiro, mas nunca se afastou do Senhor. Aprendeu a conhecê-lo em meio às adversidades da vida e foi fiel. E o Senhor o abençoou. Deus tinha planos para ele. Nada, absolutamente nada em sua vida aconteceu por acaso, assim como nada acontece por acaso em nossas vidas também. Não há limites para o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível, o Deus dos milagres, e a prova disso é que, depois de ser atormentado por 2 sonhos, o escravo José é levado até a presença do homem mais importante do mundo conhecido naquela época, o faraó, e sai da sua presença como governador do Egito, escolhido por Deus para que a vida humana fosse preservada durante 7 anos de fome na terra que estavam por vir. E os seus irmãos? Aqueles que o venderam como escravo, que foram responsáveis diretos por tanto sofrimento que ele passou. José está lidando com eles e com seus sentimentos também. Foi exatamente nesse ponto que paramos a nossa narrativa na semana anterior. José percebeu que eles já não eram mais os mesmos. Havia indícios de que estavam arrependidos das escolhas que fizeram no passado, mas ainda restava um teste final. Ele planejou deter os seus irmãos no Egito. Esse plano fazia parte do objetivo de José de testar a fidelidade daqueles homens. Vamos lá? Gênesis capítulo 44, verso 1. José deu esta ordem ao administrador da casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da sua casa: levante-se, vá atrás daqueles homens e os alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres. Eles se apressaram. Cada um colocou seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco
de mantimento de Benjamim. Então, eles rasgaram as suas vestes, cada um carregou de novo o seu jumento e eles voltaram para a cidade. O teste de José consistia em testar a atitude dos seus irmãos diante da possibilidade de Benjamim se tornar um escravo. Obviamente, isso tinha a ver com o fato de que anos antes, aqueles mesmos irmãos tinham feito de José um escravo ao vendê-lo aos comerciantes ismaelitas. O texto bíblico diz que, quando viram que o copo estava com Benjamim, os irmãos de José rasgaram as suas vestes. Isso significa que eles ficaram profundamente angustiados. Essa atitude também não deixava de ser uma expressão do amor que eles nutriam pelo irmão mais novo e também por seu próprio pai, que sofreria terrivelmente se algo ruim acontecesse a Benjamim. Faço um parênteses para comentar que a adivinhação relacionada ao copo refere-se a uma prática chamada de hidromancia, muito comum no antigo Oriente Próximo, onde a pessoa usava um recipiente contendo água para fazer previsões e adivinhações. Essa declaração apenas fazia parte do plano de José. Era uma argumentação que colocava dramaticidade no questionamento e deixava claro aos irmãos de José que aquele copo era um objeto de valor inestimável. De forma alguma, isso significa que José praticava hidromancia. Muito ao contrário, a Bíblia deixa muito claro que as revelações que José recebia eram procedentes somente do Senhor. Conforme registrado no texto, quando chegaram à casa de José, seus irmãos prostraram-se diante dele. José os questionou sobre o que havia acontecido e os irmãos dele se prontificaram em servir-lhes como servo. Mas José insistiu que apenas aquele cuja bagagem, o seu copo, foi encontrado é que seria seu servo. Os outros voltariam à casa de seu pai. A ocasião do plano de José havia chegado. Aquela era a hora de os irmãos de José demonstrarem se tinham ou não mudado, se seriam egoístas ou se expressariam amor por seu pai e lealdade ao seu irmão. Nesse momento, Judá, tomando a liderança de seus irmãos mais uma vez, se aproxima de José e inicia defesa em favor de Benjamim. Judá reconheceu a posição exaltada de José e, principalmente, entendeu que Deus estava julgando a iniquidade que eles haviam cometido com relação ao modo com que trataram José anteriormente. Judá explicou que jamais poderia retornar à casa de seu pai sem o seu irmão mais novo. Isso porque seu pai já havia sofrido muito com o fim do irmão mais velho de Benjamim. Nesse caso, o próprio José. E não suportaria perder o último filho da mulher que ele amava. Ele deixou claro que se Benjamim não voltasse à casa de seu pai, Jacó desceria com tristeza à sepultura e se ofereceu ele próprio para ser escravizado no lugar do seu irmão mais novo. Não há dúvida de que esse Judá não se parece em nada com aquele que negociou o próprio irmão como escravo antes. No capítulo seguinte, tomado pela emoção, o autor do Gênesis nos conta que José revelou então a sua identidade a seus irmãos. Uma narrativa de perdão e reconciliação. E também, claro, testemunho acerca da providência de Deus no governo de todas as coisas. Capítulo 45, verso 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: "Saiam todos da minha presença!" E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" E os seus irmãos não puderam lhe responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: "Agora cheguem perto de mim." E eles chegaram. Então ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó.
e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para cá, junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Que cena espetacular! Os irmãos de José passaram no teste e se mostraram muito diferentes de quando venderam ele próprio como escravo aos comerciantes ismaelitas. É óbvio que eles tinham motivos para temer, mas José testemunhou que nada fugiu da providência divina. O texto mostra que os irmãos de José estavam arrependidos dos seus pecados e estavam com seus corações contritos. Então, ao invés de olharem para os seus próprios pecados, agora havia chegado o momento de contemplarem a graça de Deus e deveriam retornar para buscar Jacó e toda a sua família, pois ainda haveria mais 5 anos de fome sobre a terra. O capítulo ainda registra que Faraó ficou sabendo da notícia de que a família de José estava se mudando para o Egito e que ele se agradou disso. Inclusive, Faraó falou para José dizer aos seus irmãos que ele lhes daria o melhor da terra do Egito. De volta a Canaã, os irmãos de José contaram a Jacó tudo o que havia ocorrido lá. A princípio, Jacó não deu crédito à notícia de que José estava vivo, mas, diante das evidências e dos carros que José tinha enviado para buscá-lo, Jacó acabou acreditando e ficou muito animado para finalmente reencontrar seu filho perdido. Assim descreve o texto bíblico, capítulo 46, verso 1. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que o faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. É natural que houvesse algum questionamento no coração de Jacó. Ele estava deixando a terra prometida. Por isso, em Berseba, lugar onde Abraão, Isaque e o próprio Jacó tinham adorado ao Senhor em outras ocasiões, Deus falou com ele em visões à noite. Deus reafirmou as promessas da aliança e garantiu que a casa de Israel não ficaria abandonada no Egito. Deus cuidaria dos descendentes de Abraão no Egito e ali haveria de fazer deles uma grande nação. O Senhor ainda prometeu que faria os israelitas subir ao Egito e confortou Jacó dizendo que seu querido filho José estaria ao seu lado no momento de sua morte. Jacó levantou-se de Berseba e partiu com toda a sua família para o Egito, nos carros que o faraó disponibilizou para levá-los. Antes de relatar o encontro de Jacó com José, o escritor bíblico registra nesse capítulo uma lista dos descendentes de Jacó.
Além dos seus filhos, a lista traz tanto os nomes dos netos de Jacó que nasceram fora do Egito, quanto os nomes daqueles que nasceram no Egito, como os filhos de José, e provavelmente os filhos de Benjamim, uma soma de 70 pessoas. Finalmente, chegou a hora do reencontro. Depois de 23 anos, Jacó e José se abraçaram novamente. Verso 28. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço de seu pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. O encontro de Jacó e José foi um momento de grande alegria e emoção. Ambos estavam comovidos demais para falar. Abraçaram-se fortemente longo tempo. O capítulo termina nos informando que, antes de José apresentar sua família a Faraó, que você pode ler com calma em sua Bíblia depois, deu-lhes orientações específicas sobre como responder às perguntas do monarca. Quando ele lhes perguntasse a respeito de sua ocupação, deveriam se apresentar como pastores. Então Faraó lhes indicaria a terra de Gozém para moradia. Gozém tinha excelentes pastos para os seus rebanhos e gado. O autor bíblico não fornece nenhuma explicação do porquê de pastores de rebanho serem abomináveis aos egípcios. É provável que essa observação tenha a ver com os costumes alimentares dos pastores hebreus, que comiam animais que eram sagrados para os egípcios. Seja como for, Gênesis 46 mostra que o isolamento dos israelitas em Gozém foi providencial. Ali eles poderiam se desenvolver como nação e não seriam assimilados pela cultura egípcia, caso contrário perderiam a identidade. Jacó viveu mais 17 anos no Egito, totalizando 147 anos. Ali sua família prosperou. Quando o tempo de sua morte já estava se aproximando, mandou chamar José e lhe fez jurar que não deixaria que seu corpo fosse enterrado no Egito, mas que cuidaria de sepultá-lo em Canaã, junto dos seus pais. Passado algum tempo, conforme descrito na Bíblia, José recebeu a notícia de que seu pai estava enfermo, tão debilitado que ele precisou se esforçar para assentar em seu leito. A Bíblia não revela qual foi a enfermidade que acometeu Jacó, mas diz que naquela ocasião ele era um homem muito idoso, como já vimos, com 147 anos de idade. José foi até ele com seus 2 filhos, que primeiro foram adotados como filhos do próprio Jacó e depois por ele abençoados. O mais novo primeiro, o que não era comum à época, mas que apontava para a predominância da tribo de Efraim sobre Manassés no futuro. Vale lembrar que no tempo dos profetas, a tribo de Efraim passou a ser usada para designar todo o reino do norte. Depois disso, diz o texto que Jacó chamou seus filhos para ouvi-lo. Segundo Moody, em seu comentário bíblico, Jacó elevou-se à estatura incomum do profeta que fala em linguagem poética de inspiração. Ele convocou cada filho por sua vez, à beira de sua cama, para ouvir as suas palavras de bênção, de censura ou de maldição. Em cada caso, ele destacou alguma característica notável do caráter, avaliando o homem e o seu grupo familiar. As palavras de Jacó constituíram uma predição dos futuros acontecimentos com base no conhecimento que o pai tinha do caráter de cada filho. Os homens compreenderam os pronunciamentos solenes de seu pai como predições significativas e determinantes. Chamo sua atenção para a bênção de Jacó a Judá, que foi comparado por ele à figura do leão. Essa analogia significa força, coragem, ousadia e também realeza. A linhagem do rei Davi pertencia à tribo de Judá. Logo, o Messias, Jesus Cristo, também veio da tribo de Judá. Por isso ele é chamado de leão da tribo de Judá. Logo que Jacó terminou de dar suas instruções, recolheu os pés na cama e, sem luta, expirou. Comparecendo diante daqueles que já tinham passado para o outro mundo, Seol, em algumas versões bíblicas. Os santos do Velho Testamento estão longe de terem o conhecimento neotestamentário da vida após morte, mas mesmo naquele tempo já tinham consciência de alguma coisa diferente quando estavam diante dos membros mortos da família.
José e seus irmãos, depois de um longo período de luto, cumprem a promessa de levar o corpo de seu pai de volta à terra prometida. E ele foi sepultado com toda a pompa e circunstância na caverna no campo de Macpela, junto com seus pais. De volta ao Egito, os irmãos de José temiam que ele quisesse se vingar deles após a morte do seu pai. Mas logo José os tranquilizou e os confortou, lhes assegurando que nenhum mal haveria de acontecer com eles no Egito. Inclusive, José respondeu aos seus irmãos, se apoiando na misteriosa e perfeita providência divina, que pode usar até mesmo o mal para o bem. Em sua infinita sabedoria, Deus usou o atentado contra José como parte do seu plano para preservar a família da aliança. José viveu 110 anos e conheceu seus tataranetos e, mesmo próximo ao momento de sua morte, expressou sua confiança inabalável na promessa do Senhor. Ele tinha certeza de que a aliança de Deus com Abraão não seria perdida e que Deus haveria de visitar os filhos de Israel no Egito para tirá-los daquela terra e levá-los para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Capítulo 50, verso 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa do seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Encerro este maravilhoso estudo fazendo uso das palavras de David Payne, que organizou a parte final do Gênesis no comentário bíblico NVI. Se a história do livro de Gênesis não tivesse continuação, terminaria numa nota muito triste. Mas, na verdade, Gênesis é simplesmente o primeiro volume da história da salvação. E o sarcófago no Egito foi uma promessa para o futuro. Nem a morte, nem o Egito poderiam pôr fim à história, pois Deus era um Deus de promessa e o seu povo era constituído de homens de fé. Eu sinceramente espero que você tenha gostado e crescido espiritualmente. Desde já fica o nosso convite para que continue a estudar a Bíblia conosco. Todas as semanas temos uma nova videoaula disponível e você pode complementar os seus estudos participando de uma de nossas classes virtuais. Visite o site de nossa igreja para maiores informações. No próximo trimestre, iremos estudar o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Eu conto com sua presença. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre você e sua família. Uma boa semana a todos. Até a próxima!